Olá, graça e paz da parte do Senhor Jesus. Como você está? Como está o seu coração, seus pensamentos? Você tem tentado colocar em prática essas promessas nas suas orações? É justamente por isso que nós estamos aprendendo as promessas do Senhor, para que quando você for orar, você tenha embasamento bíblico e diga: Deus, a tua palavra diz, e você fala a promessa. Senhor, eu recebo essa promessa e eu peço que em nome de Jesus o Senhor se faça presente na minha vida, na minha casa, na minha família. Faça uso da palavra de Deus. Queridos, eu sou a irmã Ivanilda, a líder do Grupo Recomeço. Você está em nosso canal e nós existimos para te ajudar a lutar suas batalhas. Amém? Meu querido amigo, minha querida amiga, hoje nós estamos com a promessa número 7. Filhos são herança do Senhor. Versículo-chave hoje, Salmo 127:3. Eis que os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre o seu galardão. Hoje eu quero que você ouça isso como se Deus estivesse falando direto com o seu coração, entendeu? Porque tem mães e pais que amam os filhos, mas vivem carregando culpa, vivem com medo, vivem tentando controlar o futuro deles, vivem achando que se falharem um pouco, tudo vai desabar. E o Senhor, com a palavra aberta, nos chama de volta para o centro. Eis que os filhos são herança do Senhor. Salmo 127:3. E neste devocional você vai entender 5 verdades que curam o coração e reposicionam a família. Filhos são propriedade, são herança confiada por Deus. Deus vê lágrimas de pais e de mães, como viu as de Ana em 1 Samuel 1:10. O Senhor abre e fecha madres segundo a sua soberania. 1 Samuel 1:5 e 6. Vai lá, querido, lê a palavra do Senhor. A oração entrega os filhos ao dono verdadeiro, que é o Senhor. A herança mais preciosa é formar filhos para o Senhor. E eu declaro: o Deus que te deu filhos também te dará graça para conduzi-los. Ponto 1. Filhos não são propriedade, são herança confiadas por Deus. Isso é promessa. A Bíblia diz que os filhos são conquista. Não diz que filhos são troféus, diz que filhos são herança. Herança não é algo que você cria do nada. Herança é algo que você recebe e isso muda tudo. Porque quando Deus diz que os filhos são herança, Ele está dizendo que eles pertencem primeiro ao Senhor. Eles são um presente, não um peso. Eles são responsabilidade espiritual, não só biológica. Queridos, tem gente que ama os filhos, mas vive com um medo secreto. E se eu não der conta? E Deus responde com a palavra: eles são meus. Eu confiei a você, mas são meus. Você entendeu isso? Ponto 2. Deus vê as lágrimas de pais e mães, como viu as de Ana. Agora vem a parte que toca fundo. A Bíblia nos apresenta a Ana. Ela não era uma mulher fria, ela não era uma mulher quebrada. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. 1 Samuel 1:10. Ana não estava fazendo uma oração bonita, ela estava derramando a alma. E a Escritura diz que Ana falava do seu coração. Só se moviam os lábios, porém não se ouvia a sua voz. Quão grande era a dor daquela mulher. Tem oração que não sai em palavras, sai em dor. E Deus não despreza nenhum tipo de oração. Eu não sei como têm sido as suas orações. Eu não sei como tem sido a sua intercessão pelos seus filhos. Mas o Senhor está escutando. Perto está o Senhor dos que têm coração quebrantado. Salmo 34:18. O ponto 3 nos diz: o Senhor abre e fecha ventres segundo a sua soberania. A Bíblia é claríssima em dizer que a maternidade e a paternidade não são apenas biologia, são soberania de Deus. O Senhor lhe tinha cerrado a madre, isso que diz 1 Samuel 1:5.
E também o Senhor tinha deixado estéril. 1 Samuel 1,6. Isso não significa que Deus é cruel. Significa que Deus é Senhor. Porque o mesmo Deus que fecha a madre é o Deus que abre. O Senhor se lembrou dela. Ana concebeu e deu à luz um filho. E isso nos ensina uma verdade eterna. Deus governa sobre a vida. Glória a Deus. Deus governa sobre o tempo. Deus governa sobre o impossível. No ponto 4, nós vemos a oração entrega os filhos ao dono verdadeiro, que é Deus. Queridos, aqui está o que torna Ana uma mulher histórica. Ela não apenas recebeu, ela devolveu. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a minha petição que eu lhe tinha pedido. 1 Samuel 1,27. E ela continua: pelo que também ao Senhor o entregarei. E adoraram ali ao Senhor. 1 Samuel 1,28. Ana não estava perdendo um filho, ela estava reconhecendo o dono verdadeiro dele. E isso é maturidade espiritual, porque filhos são herança, mas Deus continua sendo o Senhor da herança. Ah, meus irmãos, minhas irmãs, tem pai e mãe que querem os filhos perto, mas não querem os filhos no altar. E a Bíblia nos ensina que o altar é o lugar onde Deus protege, forma e dirige. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele fará o resto. Salmo 37,5. O ponto 5 nos diz que a herança mais preciosa é formar os filhos para o Senhor. Agora escuta isso com o coração. O maior sonho de Deus para uma família não é apenas ter filhos, é ter filhos no Senhor. A palavra diz: instruir o menino no caminho que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Provérbios 22,6. E também, estas palavras tu as ensinarás aos teus filhos. Deuteronômio 6,6-7. Isso significa que filhos precisam de amor, claro que precisam, mas também precisam de direção, precisam de correção. Precisam de exemplo, e tudo isso só funciona quando Jesus é o centro. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Lembra desse devocional? Queridos, imagine uma mãe segurando uma criança no colo. E Deus coloca essa criança nos braços dela e diz: eu confiei algo do céu a você. E agora imagine essa mãe tentando segurar com força, com medo, com ansiedade, como se aquela vida dependesse apenas dela. Mas a Bíblia nos mostra Ana. Ela não segurou com desespero, ela segurou com gratidão. E quando chegou a hora, ela entregou ao Senhor, porque ela entendeu a promessa. Os filhos são herança do Senhor, queridos. A herança vem de Deus e o destino também é Deus. Você entendeu isso? Faça a sua parte. Inculque a palavra de Deus aos seus filhos. Seja exemplo dentro da sua casa. É o primeiro campo missionário, é dentro da nossa casa. E depois confie, apenas confie, porque a herança é do Senhor. A responsabilidade também é dele. Ele confiou a você, mas ele não largou mão dos seus filhos e disse: agora eu não quero saber mais, o problema é teu. Não é assim que funciona. Deus ainda é responsável por essa herança. E eu quero orar por você agora. E peço a Deus que o Senhor esteja guiando todas essas palavras no teu coração. E que essas palavras encontrem terreno fértil para que elas possam brotar. E que você realmente entenda que os seus filhos são bênçãos. Entregue eles ao Senhor. Amém? Oremos. Todo-Poderoso Senhor, nós nos colocamos diante de Ti em nome de Jesus. Senhor, eu creio na Tua palavra. Os filhos são herança do Senhor. O fruto do ventre é o Teu galardão, é o meu galardão. Pai, eu renuncio agora a toda culpa, a todo medo, a toda ansiedade sobre os meus filhos, porque o Senhor me ordena lançar sobre Ti, Senhor, a minha ansiedade. Assim como o Senhor viu Ana chorando abundantemente, Senhor, eu declaro que o Senhor também vê as minhas lágrimas e ouve as minhas orações. Eu entrego os meus filhos a Ti, Senhor, como Ana entregou Samuel. Senhor, eu declaro que nenhuma força do inferno
ter a autoridade para destruir essa herança. Eu repreendo em nome de Jesus todo espírito de rebeldia, de desvio, de vício, de convulsão, de confusão, de morte. Eu declaro que os meus filhos são ensinados no caminho do Senhor e que a palavra estará viva dentro da minha casa. Senhor, eu declaro que o Senhor dá sabedoria aos pais, às mães, aqueles que pedem, Senhor, e eu estou te pedindo. Eu profetizo que a minha casa servirá ao Senhor. E eu faço isso, e eu falo tudo isso em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Você crê nesta oração? Você crê nessa palavra do Senhor? Diga amém, diga eu recebo em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que sobre ti Ele levante o seu rosto e te dê a paz. Queridos, passe essa mensagem à frente. Tem muito pai, muita mãe aflita, se culpando pelo caminho que o filho dele ou que o filho dela está tomando na vida, como se a culpa fosse exclusivamente dele, e não é. Deus é Senhor, Ele nunca perdeu o controle de nada. Compartilhe essa palavra e abençoe outros corações. Seja um missionário, em nome de Jesus, amém? Deus te abençoe, beijo.